Galera, o que que o primo coach, o primo rico, aprontou? Olha, eu tenho visto pessoas tóxicas na internet, mas no nível do casal Thiago Nigro e Mayra Card, eu nunca vi na minha vida. O cara postou um vídeo do aborto da mulher dele. A mulher teve um aborto espontâneo, ele foi lá e postou. E, gente, será que essas pessoas não têm sensibilidade? Colocaram o like acima de qualquer coisa, acima até da vida, acima do ser humano? Não é possível. Será que essa mulher não ficou sensível quando abortou? Será que ela não fez planos para essa criança? Eu fiquei chocado com o nível de nojeira e de insensibilidade desses dois. Já tenho visto pessoas indo longe, mas dessa vez esses dois eu acho que foram longe demais. Ser influenciador é tornar parte da sua vida privada pública, mas você mostra somente aquilo que você quer. E mostrar isso é de uma falta de bom senso inacreditável. Comenta aí o que vocês acharam disso. Se vocês chegaram a ver isso, compartilhe esse vídeo e me siga, gente. E não se influencie por esse tipo de ser humano, porque a gente tem que se influenciar por pessoas que são boas, por pessoas que são éticas, por pessoas que são corretas. E quem faz esse tipo de coisa aí, pra mim, não é pessoa ética nem correta. Tamo junto. Você tem noção que o maior escândalo de corrupção que está acontecendo agora no Brasil é o escândalo das emendas PIX? O STF está tendo que intervir para impedir que os deputados e senadores bolsonaristas gastem o dinheiro público, gastem as emendas PIX da forma que eles bem entenderem, sem nenhum tipo de transparência. Os deputados bolsonaristas, vou repetir para você entender, eles estão brigando para poder gastar o dinheiro público sem nenhuma transparência. Isso não causa nenhum tipo de desgaste político para eles. Não causa. Os eleitores, os cidadãos de bem, bolsonaristas, da extrema-direita, não estão por aí na rua fazendo passeata com camisetinha verde e amarela, não estão parados na frente de quartel esperando 72 horas para poder pedir o impeachment desses deputados e senadores. Não, isso não está acontecendo na Globo. O Jornal Nacional não passa a metade do Jornal Nacional falando disso. A CNN não está falando disso o dia inteiro. Os programas da Jovem Pan não estão sendo inteiramente sobre isso. Não, isso não está acontecendo. Por que isso não está acontecendo? Porque só importa o gasto público quando é da esquerda, quando o mau uso do dinheiro público vem da esquerda. Quando vem da direita, não importa. Quando vem da extrema direita, para eles não importa. Porque nunca foi sobre ser contra a corrupção. A corrupção nunca foi um problema, porque a corrupção existe no Brasil desde 1500. A corrupção passou a ser um problema quando a esquerda estava colocando dinheiro no bolso do trabalhador. Quando a esquerda passou a dar oportunidade de estudo para o filho do pobre na universidade. Quando Lula e a Dilma começaram a tirar o pobre da rodoviária e colocar no aeroporto. Aí passou a ser um problema. Gadaiada, estão sem conteúdo, né? Estão sim, que eu sei. A gadaiada, por falta de conteúdo, resolveu resgatar um vídeo de Xandão. E o que acontece? O senador Cleitinho viu e resolveu responder esse vídeo agora. Depois de quase um ano, ele resolveu responder. Mas por quê? Porque agora ele está tentando chamar a atenção do Príncipe das Trevas, ver se recebe o apoio do Príncipe das Trevas para ser governador lá de Minas Gerais. Mas na verdade o Príncipe das Trevas está mais preocupado em defender o dele, né? E não ser preso. Mas de qualquer forma, bora ver o vídeo aí. Qualquer pessoa que pretenda comemorar dia 8 está instigando uma nova tentativa de golpe. Então seria muito importante que essas pessoas tenham muito cuidado com o que vão fazer. Nem tentativa de golpe teve. As pessoas estavam lá, estavam com bandeira do Brasil, estavam com Bíblia. Então não teve tentativa de golpe. O que vocês estão fazendo com esse pessoal do dia 8? Esses presos políticos é covardia. E ninguém vai comemorar nada, não tem nada para comemorar. Sabe por que não tem nada? Porque tem vários brasileiros, patriotas, honestos, trabalhadores, presos. Injustamente. Vai comemorar o quê? Tem nada que comemorar. Até porque não teve nem tentativa de golpe. Eu não sei se eu dei risada ou se eu tenho a dó dele, né? Porque eu acho que esse rapaz não tá mais nem dormindo. Aliás, eu acho que ele também nem tirou férias, né? Porque ele tá toda hora nas redes sociais fazendo algum vídeo para chamar a atenção do Príncipe das Trevas. E parece que não tá dando certo, não. Beijinho no chifre, gadaiada. Na história do mundo tem muita coisa da Revolução Francesa, de bem e de mal. Então, o título Pedras da Bastilha. Quem procura na mídia previsão para 2025, certamente quer ler ou ouvir algo otimista, o contrário do que está percebendo. Ou, pelo menos, está evidente à sua frente. Talvez não queira acreditar no realismo trágico que se ampliou neste ano que passou. Talvez queira acreditar que isso não irá se agravar neste novo ano. É preferível teimar e não aceitar o que está evidente. Fica mais cômodo e não se sente pressão para fazer alguma coisa. Principalmente se a pessoa se vê responsável
pelo voto, pela omissão, pelo silêncio. Não há sinais de mudança. Não se pode falar em mudança de rumo, aliás, quando não há rumo. Há improvisos, populismos, impulsos emocionais, reações de oportunidade. É uma forma diferente de falar em oportunismo. Né? É aquilo ali, não tem objetivo, planejamento, vai empurrando, um dia depois do outro. Tomara que esqueçam o passado para não cobrarem o futuro. É o que a gente está vendo, uma certa perplexidade, até dentro do governo, que certamente quer acreditar que tudo vai bem, ou quer nos fazer acreditar que tudo vai bem, quando a gente sabe que a picanha não chegou. Mas não é só a picanha, tem salário mínimo subiu 7,5%, mas o dólar subiu 27%, a mesa de Natal subiu 10%. A inflação será mesmo de menos de 5%? Bom, dizem que só se mudam rumos quando a economia der sinal de falência, mas vai se postergando a cada overnight, né, a cada dia, sem saber se já foi ultrapassado o ponto de não retorno. Chega um ponto que não dá mais para voltar atrás. No câmbio, na dívida pública, no controle da inflação, nos juros. Tudo gerado por excesso de gastos do governo. Entendido o governo como 3 poderes. Governo são os 3 poderes. Gastos desenfreadamente, sem responsabilidade, sem dó do pagador de impostos. Bem diferente dos tempos de Paulo Guedes. Gastos desses 2 últimos anos, inclusive quando o governo federal assumiu, 90 bilhões foi por conta de precatórios que não foram pagos pelo Paulo Guedes. Se esses 90 bilhões que o Paulo Guedes não pagou e o governo tivesse pago, esse ano teria superávit. Acho que está em 10 bi negativo, seria 80 positivo. Continha de padaria aqui, tá? Mas só para mostrar que o que seu Alexandre Garcia diz aqui é querendo que você esqueça o passado e acredite só nas crenças dele, que não são fundamentadas na realidade. Ele reclama que o Brasil hoje está gastando demais, e eu nem vou entrar no mérito disso, e elogia a época do Paulo Guedes, em que eles não pagavam as contas de casa. E assim, na cabeça dele, economizavam. É esse pessoal aqui. Escola de Jornalismo, Alexandre Garcia. 4 de janeiro de 2024, eu tenho uma notícia triste para Belo Horizonte, em Minas Gerais, sobre o prefeito reeleito, o Fuad. Está internado na unidade de terapia intensiva com insuficiência respiratória aguda e respirando com ajuda de aparelhos. As informações foram divulgadas hoje mesmo em um novo boletim da Rede Mater Dei de Saúde. Ele foi internado na última sexta-feira e esta é a 4ª internação de Fuad desde a sua reeleição em outubro do ano passado. Ele foi empossado por chamada de vídeo na última quarta-feira, dia 1º, já que nos últimos meses vem passando por tratamento contra o câncer e por recomendação médica precisa evitar ambientes com grande aglomeração de pessoas por conta do risco das infecções. O seu discurso foi lido pelo vice-prefeito Álvaro Damião do União Brasil, devido às dificuldades de fala que ele está enfrentando neste momento. O Fuad tem 77 anos e foi diagnosticado em junho com linfoma de Hodgkin. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o linfoma não Hodgkin é o tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada. É lamentável, né, que este prefeito esteja passando por essa situação e eu espero de coração que ele tenha melhoras, porque infelizmente o vice-prefeito dele é do União Brasil. E o Fuad, ele fez uma frente ampla lá em Belo Horizonte para derrotar o candidato da Excremento Direita, prefeito de Belo Horizonte. E nada mais é que aquela coisa mandada do Bruno Engler, quem aí se lembra? E olha, tem mais de 30 processos rolando contra o mentiroso. Disseminação de notícias falsas, ataques a adversários e propaganda eleitoral em templos religiosos
são algumas das infrações cometidas por Bruno Engler, do PL, o Partido do Lixão, na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. Apenas no pleito de 2024, o candidato foi condenado pela Justiça Eleitoral em 28 processos. Entre as condenações acumuladas, 9 lhe renderam multas que chegam a mais de R$50 mil. Ele também foi punido por impulsionamento pago de publicações em redes sociais com críticas aos adversários. O método é utilizado para ampliar o alcance das postagens digitais, mas elementar que não para espalhar mentiras, fake news e atentar contra a dignidade de outrem, como é praxe da excremento direito, modus operandi dele. Agora eu vou torcer pro Fuad sair dessa, porque outra pessoa do União Brasil, valha-me Nossa Senhora, Fuad, você levante dessa cama aí, porque é uma ordem dada do céu agora. Você tem que voltar para a prefeitura. Amém. Babei. Engraçado é esquerdista a favor de aborto que se choca ao ver um feto morto. Santa hipocrisia. Jovem, não tem nada de engraçado quando o assunto é feto e aborto. Ponto básico, né? Outro ponto importante, bastante até, é que ninguém é a favor do aborto, cara. E é impressionante como tem gente que até hoje não entendeu isso, que é o básico do debate, né? Agora, vamos supor, a pessoa é a favor do aborto. Significa, portanto, que tem que publicar no Instagram? Colocar foto do feto no Instagram? Que pode passar, então, no Jornal Nacional? Pode sair publicando nas redes sociais, inclusive em redes sociais que tem um monte de criança, cara. A pessoa tem milhões de seguidores, pode ter milhares de crianças seguindo. Tu acha isso normal, mano? Sair postando foto de feto por aí? Isso não é normal, não, cara. Vocês estão normalizando o absurdo, cara. No governo Lula, os combustíveis da Petrobras estão mais baratos. No ano de 2024, os preços fecharam com queda de mais de 20% em relação ao período Bolsonaro. O diesel, por exemplo, teve queda de 21,6% nas refinarias da Petrobras. Em 31 de dezembro de 2024, o diesel estava em R$ 3,55, diante dos R$ 4,52 no último dia de 2022. Já o gás de cozinha teve queda de quase 17%, e a gasolina queda de 1%. E o Bolsonaro mentiu para o povo, dizendo que não podia, não conseguia mexer nos preços dos combustíveis. Mostrou que é incompetente e mentiroso. E o Bolsonaro fez ainda pior. Ele vendeu refinarias da Petrobras, que agora vendem produtos mais caros que a Petrobras. Essa notícia é da refinaria da Bahia, vendida pelo Bolsonaro. E ela reveza com a refinaria do Amazonas, também vendida pelo Bolsonaro, como as que têm o maior preço dos combustíveis. Essa tabela mostra que em 2 anos a Petrobras reduziu o preço da gasolina, enquanto as empresas privadas subiram os valores. E o diesel? Petrobras reduziu em 21,6% e as privatizadas também reduziram, mas muito menos. E o gás de cozinha caiu quase 17%, enquanto a privatizada subiu 2,5%. E isso tudo lembrando que o Bolsonaro ferrou as contas públicas, reduzindo eleitoralmente os impostos dos combustíveis, cujos preços estavam nas alturas, você lembra disso, né? Além disso, o golpista ladrão de joias reduziu ilegalmente o ICMS dos combustíveis, que é dos governos estaduais, e sobrou para o Lula pagar o rombo de 27 bilhões de reais causado pela irresponsabilidade eleitoreira do Bolsonaro. Eu sou ex-bolsonarista e eu tô ouvindo muito que eu virei uma pessoa doutrinada porque agora eu faço faculdade de ciências políticas. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Será que não é você o doutrinado? Vamos lá, vamos ser pragmáticos. Me fale um projeto da direita que seja a favor da classe trabalhadora. Tão importante quanto isentar imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Fala pra mim. Me fala um projeto que seja tão importante quanto o fim da escala 6x1, que é da esquerda e a direita é contra. Me fale um projeto sobre isentar imposto da cesta básica que seja tão importante quanto isentar imposto da cesta básica, que a direita foi contra. Vocês colocaram um teto de gasto na saúde e na educação lá no governo Michel Temer, que vocês foram a favor, e a esquerda foi contra. Teto de gasto para saúde e educação, mas para juro de pagamento para banqueiro,
Pode gastar à vontade. Vocês colocaram, sabe o quê? O pobre para se aposentar com 65 anos, vocês foram a favor. A esquerda foi contra. Então vocês entendem quem é o doutrinado? Quem é que aumenta o salário mínimo acima da inflação? Quem é que atualiza a tabela do imposto de renda? É a esquerda ou é a direita? Quem é que fez uma reforma tributária agora que vai colocar um sistema mais claro, mais de 170 países utilizam, e vocês foram contra? Com um papinho de que temos a maior alíquota do mundo. Só que dentro dessa alíquota tem diversos setores com redução de 60% e alguns estão até com isenção total. Então, lava a boca para você falar assim, ó, você é doutrinado porque você faz faculdade. Não, eu te convido, venha fazer faculdade de ciências políticas, depois você tira suas conclusões, beleza? Tamo junto. Quem viu o policial arrojado brigando com a apresentadora da Globo, o cara queria sabotar, dizendo que a desgraça do Brasil foi Natuza Nery que causou. Natuza, eu me lembro muito bem, no impeachment de Dilma, a Globo passava 24 horas parabenizando. A Globo levava Sérgio Moro toda semana. Vocês pensam que eu tenho dó disso? Quem causou essa desgraça no país foi a imprensa brasileira, não só foi vocês não. E nós que apoiamos hoje o governo do PT, que a maioria é pobre. A gente vem sofrendo um pouco de abamaçu nas redes sociais. Tem até pobre besta que acha que está no direito de xingar, que acha que na democracia tem que agredir o adversário, tem que sabugar o adversário. Isso não é preciso, Natuza. Quem planta o bem, só colhe o bem, aprenda. E quem planta o mal, o que é que acontece? Colhe o mal. Infelizmente, o povo brasileiro, vocês abraçaram a causa de derrubar Dilma. Eu digo isso porque eu acreditei. Eu confiei. A história de Sérgio Moro para prender Lula, eu acreditava. Mas hoje eu não acredito mais. Não é que eu não acredito na notícia de vocês, mas quando a notícia é tendenciosa, eu percebo. Não fico solidário a você, nem a sua emissora, mas você como mãe, você como trabalhadora, a gente sente. Porque não é fácil uma mãe de família ser ameaçada por um cara daquele que é policial, que está com a arma na cintura, despreparado. E eu vou lhe dizer, o bolsonarismo vai dar um presente. Fica aí a dica. Não plante semente ruim, que os frutos não são bons. Fica a dica, eu me chamo Ninho Barreira, sou matuto, sou, mas besta não. Minha conta está desmonetizada. Então, quem quiser contribuir, eu vou deixar minha chave Pix aí. Tô aí, viu? Não tô escondendo a verdade hora nenhuma. A verdade tem que ser contada, nua e crua, doa em quem doer. Nicolas, o representante máximo do fascismo hoje, tem que ser combatido veementemente. Mas começo a sentir que ele vai ser combatido pela própria extrema-direita, porque ele é o típico traidor. Ele galgou a Câmara dos Deputados, ele conseguiu ser eleito graças ao Bolsonaro. Não podemos negar isso. Chegando lá, primeira chance que ele teve de trair o bolsonarismo, ele apoiou o Pablo Marçal. E isso arrebenta com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro precisa ser o controlador da extrema-direita no que tange a sua sucessão, porque ele está inelegível. Se ele perder esse controle, ele perde força política, e isso o complica diante do STF, do julgamento. Primeira chance que o Nicolas teve, já o traiu com o Pablo Marçal, coisa que os bolsonaristas ficaram ainda com bronca do Bolsonaro, né? Agora aparece novamente outro bilionário, que é o cantor de sertanojo, e ele novamente trai Bolsonaro e comemora a chegada de um novo candidato. Acontece que Nicolas, o tempo todo, ele trai os seus. Ele mostra que não tem caráter para com as pessoas que fizeram com que ele chegasse lá. Ele deveria ficar quietinho. Mas ele não aguenta, ele não se aguenta. Ele não pode ver um bilionário que ele abana o rabo. É uma coisa incrível. Ele vê um bilionário, ele empina o bumbum. É brincadeira.
ele tem muitas pretensões em relação à sua carreira política, né? E essa coisa da igreja. Nicolas é o maior traidor da direita. Ele tem encabeçado movimentos porque o pessoal percebeu que ele faz tudo por um holofote. Então, por ele ser um exibidinho, o pessoal o coloca à testa da liderança, de ficar contra a esquerda, de pautas da extrema-direita. Então, eles colocam ele à cabeça. Ele vai ser uma bucha de canhão, ele vai tomar uma ferrada em função de tomar para si todas as pautas, inclusive contra o STF. Ele andou xingando Alexandre de Moraes, chamou Alexandre de Moraes de covarde. Então, eu estou ansioso para o seu encontro com o pessoal do STF. Nós vamos ver quem é covarde, porque o seu mito, ele também chamava todo mundo de covarde. E agora a gente vê que é um cagão, é um borrado, está sempre pedindo anistia. Não tem a manha de encarar nada. Não tem a hombridade de encarar o seu destino. Nicolas agora soltou, vou passar para vocês o áudio, ele soltou que ele sabe que o Bolsonaro tentou dar um golpe, ele teve um ato falho. O que é um ato falho? O seu inconsciente saiu pela fala e ele acabou dizendo que o Bolsonaro, por que o Bolsonaro vai ser preso? Porque tentou dar um golpe. Então ele mesmo sabe que Bolsonaro tentou dar um golpe. Então eles falam muito em liberdade, mas eles não querem liberdade, eles falam em democracia, eles se utilizam da democracia para impor a ditadura. E quando eles falam da ditadura do STF, quando eles xingam o Alexandre de Moraes, se ele fosse um ditador, você estava no pau de arara, você não sabe o que é isso. Inclusive, falando em pau de arara, ele comparou Gustavo Lima com Dilma, porque Gustavo Lima está aqui, Dilma está aqui. Você não sabe nada, moleque. Você não sabe nada, você não sabe nada. Vamos ver quando a justiça estiver batendo na sua porta. Toque, toque, toque. Vamos ver você aqui, onde você está, né? Nós vamos ver. Essas comparações ridículas de um cantor que nada sabe sobre o Estado, que nada fez pelo Estado, de uma pessoa que já deu sua vida, uma pessoa que foi torturada, uma pessoa que lutou pelo país, uma pessoa que foi presidente, uma pessoa que foi ministra, uma pessoa formada em economia, e ele comparando, que o nosso Gustavo Lima está aqui, cantando tchê, 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 tchê. É isso aí. Você é burro, moleque, por isso que você escolheu o Bolsonaro. Você é um estúpido. No apagar das luzes de 2024, São Paulo recebe mais um pacote de maldade, dessa vez vindo do prefeito Ricardo Nunes, que após prometer na sua campanha que não iria reajustar o valor das passagens de ônibus e agora já reajustou, ele vem agora com esse pacotinho de maldade para os professores da rede municipal. Aqueles que tirarem licença médica ou licença maternidade irão ficar sem o seu salário. Explicando melhorzinho, 33% ao menos do seu salário é o que eles irão receber se tirarem essa licença maternidade ou uma licença médica. Tudo isso a gente já sabe que é um joguinho para privatizar as escolas municipais também. Bom, gente, o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte: na próxima eleição, pesquisa bem em quem você vai votar, exclua esses bolsonaristas extremistas, tira essa direita do poder, porque eles nunca governaram e nunca vão governar para o povo. O que eles querem mesmo é encher o bolso deles de dinheiro. E você, quando vota num político como Ricardo Nunes e também o Tarcínico de Freitas, só está ajudando ele a ficar cada vez mais rico e você cada vez mais fudido. É isso. Acabou. 2 mais 2 é 4. Por que o Lula pode ser solto mesmo com um monte de coisas em cana de corrupção e o Bolsonaro tem que ir preso porque ele queria dar um golpe? O que seria da gente sem esses deputados da extrema-direita que são verdadeiros heróis? Aqui vai uma pequena amostra de como Nicolas Ferreira, maior representante do nazifascismo, atuou para ajudar o povo brasileiro e, consequentemente, o desenvolvimento do nosso país. O que seria de nós sem ele, hein? O deputado José Guimarães criou um projeto de lei para reduzir alíquotas do setor de eventos. Era para ajudar a cultura a se restabelecer depois da pandemia.
Nicolas Ferreira achou que isso, não era importante não e votou contrário a essa redução. Tá certíssimo. Pobre não precisa de cultura, se quiser se divertir, vai procurar um centro de doutrinação. Um pedestre que for atropelado e estava minimamente protegido pelo DPVAT, que é um seguro para indenizar a vítima de um acidente qualquer, segundo o deputado, não é necessário não. Já que o Brasil está lá embaixo na escala mundial. É o terceiro país onde tem mais acidente de trânsito. Tá vendo como esse menino protege a gente? O pupilo do Congresso, que se diz devoto de Deus e Jesus Cristo, não deve ter lido os mandamentos, não. Porque ele votou para que o deputado, que segundo a Polícia Federal foi o mandante do assassinato de Marielle, ficasse livre. Deixa esse pobre coitado, que ele não representa perigo nenhum para a sociedade. Eu vou até me benzer. Agora, para prejudicar o MST e outras entidades que têm por direito constitucional se apropriar de terras improdutivas, adivinha como é que ele votou? Acertou! O trabalho do deputado é bem simples se for para prejudicar o mais pobre. Um voto, pelo menos, já está garantido. Agora, veja essa implicância. Quando era para ajudar mulheres indígenas, vítimas de violência, serem mais bem tratadas pelos órgãos competentes, por gente qualificada para dar um bom atendimento, né? Adivinha como é que ele votou? Hein? Claro que não. Também teve o programa Mover, que estava querendo diminuir o custo para quem quisesse comprar um carro elétrico, ou botar energia solar em casa, ou uma empresa pagar mais barato também. Na verdade, é para o mais pobre poder comprar um BYD um pouquinho mais baratinho. Tudo bancado pelo governo. Eu me divirto com esses eleitores inteligentes que a gente tem aqui no Brasil. O deputado em questão achou que o tema não tinha relevância nenhuma e votou a não revisão dos subsídios do programa Mover. Vai lá e dá uma olhada para ver o que você está perdendo. Uma barragem lá no sul rompeu e deixou milhares de pessoas sem casa por um longo período de tempo. Você lembra disso, né? Todos nós lembramos. A Câmara dos Deputados se organizou rapidamente em regime de urgência para formatar um projeto de lei para ajudar as famílias que tinham perdido tudo. Mas como os mais atingidos sempre são pessoas de baixa renda, Nicolas nunca falha, né? Foi um não assim, redondo. Já no requerimento 4403, que pediu urgência na apreciação do projeto de lei para acabar com o roubo através de emendas parlamentares. Gente, esse menino vale ouro, esse Nicolas vale não? Justamente essas emendas que o Flávio Dino quer suspender por estarem em contradição com a Constituição. Ele não teve a menor dúvida. Deixa o dinheiro rolar à vontade. Então, esse é só um exemplo do resultado de um ano de trabalho de alguém que atua o tempo inteiro de forma séria e segura. Em defesa daquele que buscou, por todo o tempo em que foi presidente, usar o próprio armamento do Brasil, através dos nossos exércitos, para se tornar um eterno ditador. Para você aí que tem saudade da maldade, da perversidade e também da tortura. Tempo bom que a gente viveu, não foi não? Olha, todo esse conteúdo está disponível para você e qualquer outra pessoa acessar lá no portal da Câmara dos Deputados. É só entrar lá e ver. E aí você decide se na próxima eleição vai continuar votando novamente nesses grandes heróis da nossa nação. Tô falando sério. Esse vídeo aqui eu quero que chegue lá em Minas Gerais. Será que tem como você me ajudar? Tu tá sabendo que esse inútil votou contra zerar imposto de 40 alimentos da cesta básica? A oposição não colocará a sua digital em uma reforma tributária e não dará voto
de confiança a governo federal nenhum. Foi esse o deputado mais bem votado da história de Minas Gerais. E tu viu, ele votou contra zerar imposto de mais de 40 alimentos da cesta básica. Olha, açúcar, café, feijão, farinha, carne, frango, tudo isso agora terá imposto zero. Mas se dependesse desse inútil, você continuaria pagando imposto. Ou você não entendeu? Percebeu o quanto que vocês votaram mal? Ficou claro que ele não trabalha para o povo, ele trabalha para ele. Ele trabalha para se autopromover. Só isso. Mas ele não legisla para o povo brasileiro e muito menos para você aí de Minas Gerais. Me conte um projeto do Nicolas Ferreira aí em Minas que te beneficiou. A reforma tributária está há mais de 30 anos para ser aprovada e se dependesse dele, não seria aprovada, mas foi, porque além de unificar os tributos, zera, meu amigo, zera, imposto zero em 40 itens da cesta básica, fora o cashback para as pessoas mais pobres. E ele foi contra. Você, que é pobre como eu, que reclama dos preços no mercado, terá imposto zero. Será que você entendeu? Ou quer que eu desenhe? Pessoal, por incrível que pareça, a esquerda conseguiu colocar ideologia de gênero na reforma tributária. A esquerda conseguiu colocar ideologia de gênero na reforma tributária. Surreal. No artigo 56A, parágrafo 5º, diz o seguinte: o objetivo de reduzir as desigualdades de renda, gênero ou raça, fazendo um mecanismo de cashback. Basicamente, aí um homem que se sente mulher vai comprar lá um absorvente, não sei pra quê, mas vai comprar, e nisso ele ganha um cashback para poder. E aí, aparar as desigualdades aí. Eu não irei colocar minha impressão digital nisso daqui. Não confio no PT. Se o PT tá gostando, se tem esquerdista, comunista gostando disso aqui, não tem como eu ser tão ingênuo e achar que isso aqui é bom pelo Brasil. Porque nada que vem de lá é bom pelo Brasil. Comparação governo Lula versus governo Bolsonaro. Os bolsonaristas não falam que o Lula nunca ajudou em nada, que o Lula não fez nada. Vamos comparar aqui os dois governos em dados reais. Vamos ver qual governo foi melhor. Esse é o tipo de vídeo que você tem que mandar para aquele seu amigo bolsonarista, pra gente acabar de uma vez com eles. Porque eles já não têm argumento, né? Vamos acabar com isso então? Vamos lá. Crescimento anual médio do PIB. Lula, 4,0,5. Bolsonaro, 1,12. Volume de vendas do comércio. Lula, mais de 95%. Bolsonaro, 2%. É até piada. Produção física industrial de bens de consumo. Lula, mais de 32%. Bolsonaro, menos 8%. Salário mínimo real. Lula teve aumento de 57%, enquanto Bolsonaro, menos 2%. Quantidade de cestas básicas que o salário mínimo compra. Lula, mais de 46%. Bolsonaro, menos 26%. Preço médio de gasolina. Do Lula caiu menos 6% a gasolina. Do Bolsonaro subiu mais de 18%. Investimento médio por governo. Lula, 19%. Bolsonaro, 17,3%. Então tá aqui, ó. Fora os projetos sociais. Lula fez Bolsa Família, Energia para Todos, SUS, não sei quantas faculdades públicas, Minha Casa Minha Vida. Quantos projetos o Bolsonaro fez que melhorou a vida do trabalhador? Que melhorou a vida dos mais pobres? Nenhum, cara. Então por que você ainda lambe as botas do Bolsonaro, cara? Não dá pra entender, não. O cara não fez nada pra melhorar a vida dos mais humildes. Comenta aí, bolsonarista, o que o Bolsonaro fez? Você não vai comentar nada, sabe por quê? Porque ele não fez nada, cara. Olha só o que o governador Tarcísio escreveu dia 21 de novembro. Há uma narrativa disseminada contra o presidente Jair Bolsonaro e que carece de provas. Bom, na semana seguinte apareceram as provas. Olha aqui. Relatório da Polícia Federal, 2 volumes aqui, 884 páginas de provas, evidências,
mostrando a trama golpista coordenada por Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, envolvendo outros generais, e que o Tarcísio tem que explicar muita coisa, porque no dia que se discutia a minuta do golpe no Palácio do Planalto, quem estava lá? Governador Tarcísio, na agenda com Bolsonaro. Ele não tem nada a dizer sobre isso, ele está fugindo na imprensa desde o dia 21 de novembro, incapaz de dar uma explicação simples ou de ter um posicionamento decente, de condenar, como todo democrata tem que condenar, um ato bárbaro de tentativa de golpe com planejamento da morte do presidente, do vice, do ministro do Supremo. Tarcísio, você tem muito a falar. Você se apresenta como o sucessor do Bolsonaro. Você diz que deve tudo a ele, você é amigo dele. O que vocês conversaram no dia 19 de novembro, no dia que se discutia a minuta de golpe, conforme está provado aqui na investigação da Polícia Federal? Falta coragem para falar o que vocês trataram dia 19 de novembro? Cuidado que a Polícia Federal vai descobrir, hein? Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, faz apologia ao crime na sua posse no dia de hoje. É um absurdo. Segundo ele, ninguém pode ser punido por defender a ditadura militar, porque isso é liberdade de expressão. Então eu vou ler para o nosso nobre prefeito, que em tese também é advogado, o artigo 286, parágrafo único do Código Penal. Incitar publicamente a prática de crime, pena, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Ou seja, defender a ditadura é crime sim, prefeito, e o senhor deve ser responsabilizado por ser um fascista que ganha dentro da democracia um espaço para defender golpes de Estado. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo, ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. O Estado de Israel está contrário às declarações do Lula, o chanceler de Israel repudiou as falas do Lula, Estados Unidos repudiou as falas do Lula, os países dos Emirados Árabes, né, rejeitaram a fala do Lula. Somente quem apoiou e elogiou a fala do Lula foi o grupo terrorista Hamas. Grupo terrorista Hamas, senhores, que não é terrorismo igual eles querem plantar, que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro, não. É terrorismo de verdade, é decapitação de crianças, é matar grávidas. O Hamas, ele estupra mulheres, simplesmente porque eles são judeus. Nicolas, nós temos usado aqui na casa, de um tempo para cá, logicamente não trata-se de nenhum censor nessa casa, mas infelizmente algumas palavras que Vossa Excelência usou, nós não vamos autorizar que a taquigrafia possa dar sequência a elas. Obrigado, presidente. Apenas para comunicar ao parlamento, o presidente Lula esteve em Minas Gerais e a ida dele foi um verdadeiro sucesso. Nunca nenhum presidente da República anunciou tantas coisas para Minas Gerais como foi lá anunciado. Esteve presente o governador do estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, deputados da situação e oposição, claro, aqueles que têm diálogo no parlamento, que não têm a boca suja para xingar ao invés de dialogar. Porque só xinga palavrões no interior do parlamento aqueles que não têm argumento. Então é preciso que eles usem palavrões para tentar se expressar. Alguns põem peruca na cabeça para aparecer, depois xinga o presidente disso, daquilo, mas lá em Minas não tem a coragem de aparecer quando o presidente vai lá, porque sabe que é persona não grata, ele sim, em Minas Gerais, moleque da boca suja. Você é um mentiroso, seu merda! Vamos lá fora então, quero ver! Vamos lá fora, pessoal! Eu tô indo! Tira a gangue! Tira a gangue! Tira a gangue! Esse trabalho aqui é um idiota! Deixa ele mais expulso, vai ser expulso! Vamos! Vamos, eu tô indo! Bandido! Só nós dois! Só nós dois! Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Vem cá! Vem cá! Moleque! Moleque golpista! Toma no seu cu, seu moleque! Bate aqui, pô! Você é essa cara com soco, bate, então, bate! Vai, bate! Bate!
Bate! Bate, doutor Machão! Doutor Machão! Doutor Machão! Doutor Machão! É muito fácil, meu irmão. Ele é muito frator até você. Vem cá, seu filho da puta! Lá fora, aqui não. Lá fora, aqui não. Você é um mentiroso. Deixa você, seu lixo. Seu lixo. Vem cá, covarde! Ô, a bichinha correu! Vem cá, seu filho da puta! Daqui a pouco vai ter pessoas falando que eu sou mulher trans e estou grávida. Eu sou mulher trans e menstruo. Horas. Não menstrua e não engravida, ponto. Vocês não têm condição de dizer o que é uma mulher, sabe por quê, ministra? Porque caso contrário, você sim irá sofrer um cancelamento. Se você definir o que é mulher hoje, e se você não definir, você estará basicamente dizendo que a ministra da Mulher do Brasil não consegue, ou não pode, ou não quer definir o que é mulher. É por isso que para nós é tão caro ter secretarias de mulheres nos estados e municípios. É por isso que nós precisamos ter a Secretaria de Mulheres para que possa dar conta de que no município cobre do prefeito, que no estado cobre do governador, para que nós possamos ter uma política que dê conta. E aí sim, eu já vou começar a responder, deputado. Eu acho que dê conta da diversidade do que são as mulheres brasileiras. Nós precisamos pensar, porque quando eu discuto a política para as mulheres, quando dentro do Ministério nós pensamos a política para as mulheres, nós já definimos o nome que é Ministério das Mulheres, não é Ministério da Mulher. Porque o Ministério das Mulheres, ele tem que trabalhar dentro de uma perspectiva do que são as diversas mulheres brasileiras. As mulheres que estão em São Paulo não são as mesmas mulheres que estão na floresta amazônica, não são as mesmas mulheres que estão no Pantanal. Então nós precisamos pensar as mulheres na sua diversidade, na sua pluralidade e na sua realidade. Então é dessa forma que nós pensamos política para as mulheres. É dessa forma que nós vamos pensar. Conceito, nós trabalhamos com um conceito que é o conceito de gênero, que trata as desigualdades entre homens e mulheres. É esse conceito que estabelece a política pública. É esse conceito que vai nos estabelecer onde está a desigualdade, onde eu tenho que investir mais, onde eu tenho que investir menos. Eu não posso ser uma política pública que seja tão exclusiva, tão grande, tão geral, que não dê conta da realidade que nós vivemos. Porque nós temos muitas mulheres que estão em situação de pobreza, em situação de miséria e precisam ser tratadas dessa forma. Então não é discutir única e exclusivamente o que é ser mulher, mas é o que nós podemos fazer para as mulheres brasileiras, e esse é o papel do Ministério das Mulheres. Eu quero também dizer para o senhor, com todo o respeito, deputado, com todo o respeito, assim como o senhor fez comigo, eu não acho que a discussão que o senhor está trazendo é uma discussão ideológica. Não acho que é uma questão ideológica. Nós estamos pensando em políticas públicas. E políticas públicas, ela precisa ser definida a partir de alguns elementos que são fundamentais dentro do Estado e da história. Você tem que pensar a partir da realidade, a partir do orçamento que você tem, a partir da sua capacidade de execução, a sua capacidade de monitoramento. Isso é pensar políticas públicas. Isso é estabelecer as políticas públicas efetivamente do país. E na hora que você trabalhar ele de uma forma geral, você dá conta de todas as mulheres brasileiras desse país. E esse é o desafio que está colocado para o Ministério das Mulheres. Esse é o desafio que o presidente Lula me chamou para ser ministra das Mulheres. E é isso que eu vou trabalhar enquanto eu for ministra. Porque é dessa forma que nós vamos ter que resolver a realidade e a problemática das mulheres lá. Com relação à questão do medo, que o senhor disse, não é medo, eu não tenho medo de fazer debates. Não tenho problema de enfrentar grandes debates. Eu só escolho os debates que eu tenho que fazer. E quais são aqueles que são estratégicos? E quais são aqueles que são estratégicos para ajudar as mulheres do meu país a avançar? Mas não definiu o que é mulher, ministra. A minha luta... Não definiu o que é mulher, ministra. Não, deixa a ministra. Tá bom, tudo bem. Só quero deixar registrado que não definiu o que é mulher, ou seja, eu estava certo. Deputado. Senhora presidente, questão de ordem. A ministra não terminou a
definição dela para o deputado estar cobrando. Deixa a ministra falar, pelo amor de Deus. Não precisa, deixa a ministra acabar de falar, por favor. Deixa eu falar. Pessoal, deputado, por favor. Assim, E lamento que a senhora tenha sido trazida do ministério para esta casa para ouvir tamanha atrocidade, tamanha falta de respeito e uma tentativa frustrada de encurralá-la. Não a encurralarão porque Vossa Excelência sabe qual é a política pública que desenvolve no Ministério das Mulheres. Vossa Excelência não é bióloga, não é pastora, não é filósofa. São esses os lugares que precisam de definições claras do que é ser mulher, tentando responder aquilo que o deputado disse. Imagina se Vossa Excelência definisse como mulher, por exemplo, mulheres que parem, mulheres que podem gestar. Aquelas que não podem, ministra, não porque são trans, porque nasceram sem poder, o que seria delas? Mulher é uma gama plural, diversa. Imagina se Vossa Excelência quisesse definir mulher por raça, por classe econômica. O que seria das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres do campo, das mulheres rurais? Políticas públicas se faz com capilaridade. E para o Estado brasileiro, mulheres transexuais também são mulheres. E esta não é uma vontade da extrema-direita. Esta é uma definição do Judiciário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos elevar a qualidade do debate em uma casa legislativa. Nós não podemos permitir com que as nossas vidas sejam leiloadas ou tratadas com a banalidades que querem tratar nesta casa. Às vezes é muito difícil vir a esta comissão ou vir a qualquer uma comissão desta casa, ouvir e aguentar as inúmeras tentativas de ataque que nós sofremos aqui cotidianamente. Mas é quando eu lembro que existem monstros como este que antecedeu a minha fala, que existem mulheres nefastas que usam deste microfone para atacar mulheres vulnerabilizadas. Ministra, o Brasil segue sendo ainda o primeiro país do mundo que nos mata. Ministra, mulheres iguais a mim ainda seguem aprisionadas na prostituição. Querem nos proibir de usar os banheiros. Não querem permitir que nós possamos fazer as nossas necessidades fisiológicas. É este o debate que está colocado aqui. O deputado ou as deputadas de extrema-direita não estão preocupados com a política das mulheres. Não estão preocupados com a defesa das mulheres, porque são os primeiros partidos a votarem contra as mulheres em projetos dentro desta casa. São os primeiros partidos a usarem mulheres como laranja para suas candidaturas. O que eles querem é mascarar o discurso de ódio e de ataque contra mulheres transexuais e travestis neste país. Não sei porquê. Nós já somos a base da pirâmide social. Nós não ameaçamos ninguém e não ameaçamos nenhum tipo de mulher, porque pobre e coitada de nós não temos condição de assim o fazer. O que nós esperamos, ministra, é que o Ministério continue com este compromisso claro, compromisso de promover e construir política pública para as mulheres da sociedade brasileira na sua mais diversa gama. Que todas as mulheres que precisam das políticas públicas possam ser contempladas e que a sociedade não se esqueça de que sim, mulheres transexuais e travestis nesse país não são homens que se sentem mulheres. São mulheres, enfrentam desigualdades, estão expulsas do ambiente de trabalho, não podem frequentar o banheiro, porque se vão para o banheiro de lá, o deputado diz que vai fazer vídeo. Se vai para o banheiro masculino, vai ser violentada, agredida, hostilizada. Pense Vossa Excelência e pense a sociedade que nos acompanha neste momento, eu entrando neste momento em um banheiro masculino. Nós vivemos em uma sociedade misógina, patriarcal, que estimula a cultura do estupro, e é isso que muitas vezes esses senhores vestindo a carapuça de homens de bem querem nos empurrar para a prostituição, querem nos empurrar para a mazela, querem nos empurrar e nos transformar em um pedaço de carne barata, que nossa dor não valha, que nossa vida não importa, que as políticas
políticas públicas não sejam feitas para nós, mas nós chegamos aqui. Nós chegamos aqui para dizer, ministra, não há por que ter medo de definir mulher, porque não há movimento algum que a cancelará por fazer essa definição. Nós não estamos preocupadas com a definição de mulher, porque nós sabemos que existem vários conceitos que são cabíveis para definir o que é uma mulher na sociedade brasileira. E pode ser o parto, pode ser a menstruação, pode ser a desigualdade salarial, pode ser a violência brutal, pode ser o feminicídio, pode ser a hipersexualização, pode ser a violência, a misoginia. Existem muitas características que definem uma mulher na sociedade brasileira. E é contra essas características de violência, de ódio e de estigma que nós lutamos cotidianamente. A gente viu aqui todas as pautas da esquerda todo dia na comissão. Nenhum projeto nosso pautado. Quando pautado, totalmente obstruído. Agora aqui, a gente tem a oportunidade, pela primeira vez, de participar de uma reunião com o presidente, de discutir a pauta, de construir um acordo. Aí, enrolam a gente lá, fazem uma negociação, vêm aqui para a comissão, querem enrolar de novo e estão dando risada agora. Estão dando risada aqui porque o objetivo está sendo alcançado. A esquerda sempre, de forma hipócrita, mentirosa, desonesta, sempre fazendo isso, atrapalhando o progresso do Brasil. E eles vêm com a conversinha, não é para aprovar requerimento, tem que trabalhar pelos projetos de lei. Cadê o projeto de lei que está aqui nosso, na pauta há mais de um ano, de segurança da escola, que eles fazem questão de obstruir? Está encerrada a votação. Elegeu de novo o Idilvan. Parabéns, Idilvan. Você está eleito. Perdemos. Votaram sim 13, não 20, abstenção 0. Está rejeitado o requerimento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado os trabalhos, está encerrada a reunião. Basicamente, Monark foi condenado à detenção de 1 ano e 2 meses por ter chamado o Flávio Dino de gordola. Olha só que engraçado, né? Se você chama o gordo de gordo, você toma o processo. Se você chama o gordo de magro, é fake news. Eu confesso que eu não consigo entender mais o Brasil. É inacreditável que durante 4 anos todo mundo pode chamar Bolsonaro de genocida, de fascista e qualquer um que apoia ele também agora. Se a gente fala qualquer coisa contra alguém da esquerda, aí você é condenado. Como estão querendo, inclusive, fazer comigo, né? Oferecer um acordinho lá, claro que eu disse não faço acordo com ladrão, para eu poder parar de chamar Lula de ladrão. Não vou, porque eu defendo não somente a minha imunidade parlamentar, presidente. Defender a impunidade de quem cometeu delitos não é algo que qualquer pessoa possa se orgulhar. Mas aqui, esses se orgulham de defender a impunidade. Havia um caminhão cheio de bombas preparado para destruir o aeroporto de Brasília. Quantas pessoas seriam mortas? Quantas pessoas? Este mesmo caminhão, depois se investigou, iria também para o viaduto da rodoviária aqui de Brasília. Nós tivemos várias pessoas financiadas, e é preciso chegar nos financiadores, que ali estavam pedindo intervenção militar contra o resultado das eleições. Ali, o filho do ex-presidente da República, hoje inelegível e acusado de roubar joias, dizia que bastava um cabo e um soldado. Por que eu estou levantando isso aqui? Porque essas pessoas não podem ser esquecidas. Existem famílias que estão destruídas, que não conseguem dormir, que estão pagando um pato desproporcional, porque criminoso tem que pagar. Quem quebrou, depredou patrimônio público, tem que pagar agora. Você acha que uma pessoa que entrou aqui, quebrou um vidro, iria conseguir acabar com a nossa democracia? Que democracia é essa que é tão frágil, que uma invasão aqui consegue destruir a nossa democracia, que é tão bem fundamentada? Vimos cenas muito belas. As pessoas que foram resgatadas do Líbano e voltaram em segurança para o Brasil. Ali nós vimos um empresário, Rami, um brasileiro naturalizado, que provocou uma cena absolutamente emocionante, se dirigindo aos céus, e ali dizendo que tinha ido resgatar os seus pais.
Então, portanto, ali nós vimos abraçar o Lula, que tem empatia que fascista não tem. Fascista não tem empatia, é incapaz de sentir a dor do outro e é autocentrado, só pensa nele mesmo, é incapaz de se colocar no lugar de outra pessoa e acha que as pessoas que devem existir são aquelas que são o seu próprio espelho, que amam como ele amam, que pensam como ele pensa, que têm as mesmas crenças religiosas. Portanto, o fascista, ele não consegue vivenciar a democracia nem lutar por ela. Por isso eles organizaram um golpe aqui no Brasil para destruir a própria democracia. Estimularam as pessoas para estar na frente dos quartéis, financiados os acampamentos, e é preciso chegar nos financiadores, e diziam que iriam derrotar o resultado das urnas e que haveria uma intervenção militar no Brasil. O Brasil inteiro vivenciou isso. Vivenciou um 8 de janeiro que começou muito antes. Um 8 de janeiro que tinha dentro dos seus planos, inclusive, estourar o aeroporto de Brasília com um caminhão cheio de bombas. E aqui querem negar a realidade. O negacionismo estrutural de negar a própria realidade, ele é absolutamente nefasto para o Brasil. Passo agora para o item 15 da pauta, requerimento número 79/2024, do senhor deputado André Fernandes, que requer o encaminhamento à Procuradoria-Geral da República para instalação de inquérito para apurar atos de terrorismo praticado contra parlamentares no dia 1 de abril de 2024 pela organização Levante Popular da Juventude. Podem parar de perder tempo da comissão, perder tempo que poderia estar sendo utilizado para a gente realmente progredir no debate e parar com a enrolação e permitir que seja feita a investigação. Porque quem não deve, não teme. Então esse esforço absurdo que é feito para impedir que um fato criminoso, obviamente criminoso, não estou discutindo aqui a adequação porque é uma questão técnica da autoridade competente, mas um fato que é obviamente criminoso, vocês não querem investigar, pô, isso aí é o modus operandi da esquerda. Segundo o senhor presidente, não está se discutindo, e eu quero lamentar que Vossa Excelência também não tenha feito isso, não está se limitando, e Vossa Excelência não está me ouvindo, senhor presidente. Eu vou parar de falar, porque eu preciso da audiência de Vossa Excelência, porque eu preciso responder. Com certeza. A deputada me solicitou atenção aqui, mas eu prestarei atenção em você, deputada Litz. Vossa Excelência e outros deputados não discutiram a motivação do deputado André. Usaram, na verdade, o argumento de Vossa Excelência, é claro, e do outro deputado que usou também, usaram esse instrumento para debater outra questão, que é o 8 de janeiro, que não há como ser comparado, minha gente. Mesmo que Vossa Excelência gaste todo o verbo de Vossa Excelência, todo o talento argumentativo, não será capaz de fazer uma comparação entre a depedração dos 3 poderes da República em atos claramente identificados numa CPI desta casa, intencionais na desestabilização de um governo, com atos perpetrados por um grupo de estudantes contra um deputado que não atingiram pessoalmente do ponto de vista físico, mas que foi um protesto. O Nicolas Ferreira, mais conhecido como Chupetinha do Bolsonaro, veio mais uma vez usar de toda a influência dele para disseminar desinformação e fake news. Esse perfil não é focado à política, e todas as vezes que eu citei política aqui, foi sempre de uma forma discreta, para não colocar meu posicionamento político aqui e não gerar esse tipo de discussão, mas ele pisou no meu calo. Ele fez um vídeo num fundo totalmente preto, com uma música de suspense, criticando o programa Pé de Meia. Eu sou uma das milhares de jovens que recebe o Pé de Meia, que é uma ajuda do governo para você estudar, porque eu não sei se ele sabe, mas o nosso Brasil ele tem uma grande desigualdade social. E como ele quer um projeto de lei que apoia dar o nosso benefício, que é para estudantes de baixa renda, colocar isso na escola privada, eu vou dizer para ele o porquê. Se os seus pais, se os seus responsáveis ou você próprio tem condição de pagar uma escola privada, é porque você não precisa largar a escola para trabalhar. Porque o intuito do Pé de Meia é que os jovens não larguem os estudos para poder trabalhar.
O projeto de lei pelo que foi criado pela Tabata Amaral, que é o Pé de Meia, que foi aprovado pelo governo do nosso presidente Lula, ele nunca foi apoiado pelo PL. Nenhum candidato do PL nunca abriu a boca para falar bem do Pé de Meia. Pelo contrário, os que abriram a boca sempre foram para criticar, porque eles acham que é desperdício dar dinheiro para os jovens, que é o futuro do Brasil. É desperdício investir na educação, mas não é desperdício comprar leite condensado pro quartel. Não é desperdício comprar... Não é desperdício enfiar todo o nosso dinheiro público dos empresários. O Nicolas Ferreira não abriu a boca um minuto sequer enquanto o projeto de lei estava rolando, enquanto tudo do Pé de Meia estava sendo feito para apoiar o programa. E falar que realmente tem que ser investido nos jovens, tem que ser investido na educação, ele nunca fez isso. Mas para falar mal, é claro que ele ia abrir a boca. É evidente. Aí o Nicolas diz que 45 milhões de reais públicos estão sendo pagos para instituições privadas para o Pé de Meia funcionar. Fake news. Mentira. Eu não sabia que a Caixa Econômica era uma instituição privada. Se alguém privatizou a Caixa Econômica, por favor, me avisem, porque eu não estava sabendo dessa. A Caixa Econômica, ela paga, passa para frente o dinheiro e guarda o dinheiro do governo. Vocês acham mesmo que não ia ter nenhum custo isso? Claro que teria um custo. Mas não é uma instituição privada e é um custo justo, não é um desvio de dinheiro. E a gente nem sabe se esses 40 milhões de fato é real, é um número real. Ou se o Nicolas só inventou na cabecinha dele e falou, né? Porque é bem da índole dele fazer isso. Aí ele vem me dizer que a gente tem que aprovar, tem que achar bonito, um projeto de lei que desvia o foco do programa Pé de Meia, porque o Pé de Meia, ele é para estudantes de baixa renda. Porque muita gente não tá recebendo. Assim como toda a organização do Brasil, eu não tô dizendo que é certo, mas assim como todas as organizações públicas do Brasil, ele é desorganizado. Mas tem muito jovem sendo ajudado com isso. Muito mesmo. Por que abrir a boca só pra criticar? Por que você não vem falar de uma outra forma? Não disseminar fake news? Por que você precisa mentir pra convencer as pessoas? Eu passo na pele o que é ser ajudada por esse programa. E eu passo na pele também o que é ficar incerta se esse dinheiro vai durar por muito tempo, sabe? Porque é tanta gente contra, é tanta fake news, é tanta coisinha, que uma hora eu acho que isso vai acabar. E eu fico triste de verdade, por saber que um monte de gente vai voltar pra realidade que era antes. O assunto abordado por ele de uma outra forma, como um questionamento sobre a organização do programa Pé de Meia, não trazendo fake news, trazendo mentiras e só criticando o programa como se fosse ruim o governo agir com esse programa, ajudaria muito mais. A questão é que ele nunca usa a influência dele para o bem, ele nunca usa a influência dele para o povo. Ele usa a influência dele, pro partido dele e para as pessoas que ele defende. Porque se um benefício pro pobre está sendo dado através do governo atual, ele não presta, porque só presta o benefício para os empresários que... Eu vou ficar quietinha. É isso, espero que ninguém caia nessa fake news do Nicolas e que ninguém fique com esse pensamento tosco de que é um desperdício, que o dinheiro público está sendo desperdiçado por investir em educação em jovens. Agora, qual que é a estratégia deles? Tudo que você for falar, né? Tudo que você for falar se respeita a regulamentar as redes. Por quê? Porque eles sabem que eles tomam um sacode nas redes sociais pra gente, porque se não fosse eles, as pessoas não ouviriam o que eu tô falando, não ouviriam as verdades sobre o golpe que nunca aconteceu, um golpe de que o cara não consegue pegar nenhum táxi, o golpe que tem um padre intercedendo pelo golpe. Tá de sacanagem, né? Eu realmente não estou com dó de ninguém da extrema-direita, muito menos de Bolsonaro, que vai ser preso. Professora Luciene, nossa deputada federal de São Paulo, eu tenho dó das professoras que foram espancadas nas ruas por fazer greve, por tentar um salário um pouquinho melhor para defender a educação pública. E aí, quando a violência vem, eles dizem que os professores e as professoras é que provocaram a violência. E quantas vezes trabalhadores rurais, professoras, professores foram espancados por ações da ultradireita? Agora estão aqui querendo dar de coitadinhos, dizendo nós não fizemos nada. O que a gente faz, diz o Nicolas, hoje foi sem peruca pelo menos, ele vem aqui e diz, olha, nós não fizemos nada, eu só falo as coisas aqui inocentemente, e aí eu sou punido depois, sou perseguido. Coitadinho do Nicolas, não tem a menor dó, porque o que tem que se ver é o conjunto da obra que vocês fizeram. Vocês tentaram dar um golpe no Brasil, foi o que a extrema-direita fez. O bolsonarismo é uma vertente fascista, neofascista nesse país. E o que eles tentaram, e agora o relatório da Polícia Federal coloca claro, como a CPMI já tinha colocado,
é que vocês foram às redes sociais provocar o golpe, intimar as pessoas a ir à porta dos quartéis, colocar bomba em avião para criar fato político. Agora o outro jogar bomba no Supremo Tribunal Federal, punhal verde e amarelo para matar o presidente Lula envenenado e o vice-presidente Alckmin. O ministro Alexandre de Moraes, foi isso. Não foi inocente, não. Não vai na rede social à toa, não. Vai na rede social para consumar uma proposta golpista e antidemocrática. É por isso que Bolsonaro vai ser preso. Não é pelas besteiras que ele fala, não. Porque só fala besteira. Se fosse por falar besteira, vocês já estavam tudo presos. Quero aqui concordar com todos os meus colegas que me antecederam e pontuaram que esse instrumento, e quero lembrar aqui que hoje o Brasil não cumpre nem sequer o piso nacional do magistério, que é um pouco mais de R$ 4.500 por 40 horas de trabalho. Então, a gente precisa sanar essas questões, a gente precisa dar condições iguais para que, de fato, a gente possa pensar numa perspectiva diferente que não combater, de fato, as nossas desigualdades. Então, o projeto precisa ser revisitado. Muito obrigada, presidente. Senhor presidente, só a título de esclarecimento... Pois não, deputado. Para a votação, caros deputados e deputadas, eu compreendo e, óbvio, respeito muito a discussão, só que eu, de verdade, assim, a discussão precisa ser em cima desse projeto. Só para rememorar todo mundo, o projeto é o 3910 de 2024. Nós não estamos criando nenhuma avaliação, nem impondo nenhuma avaliação. A avaliação já existe. Segundo ponto, é opcional das escolas aderirem a essa premiação, ou seja, ninguém está impondo nada. Isso. Toda escola da rede entra. Exatamente. Não. A opção é voluntária da escola. Eu entendi que é da rede. Não, a opção é da escola, tá? O artigo 1º, quer dizer, o parágrafo 1º do artigo 1º diz: a premiação depende de prévia adesão voluntária por parte da rede municipal ou estadual da qual os estudantes avaliados façam parte. Não é da escola, é da rede. E esse é um detalhe importante. Quando a rede adere, todas as escolas estão nele, todas as escolas serão ranqueadas, todas as escolas serão expostas. Isso é um problema. Segundo o deputado Nicolas, no projeto, aqui eu não identifiquei o parágrafo, diz que apenas um diretor, né, e se tiver diretor geral, diretor adjunto, coordenador pedagógico, só um dos 3 vai receber a premiação. Não são os diretores, os coordenadores. Então a adesão é da rede e é um apenas para isso. Só para a gente localizar do que eu li do texto. Né, e não tem substitutivo, estou imaginando que seja esse. Deputado Tarcísio, do deputado Tarcísio, de fato é para a rede, contudo, a rede, contudo, a avaliação ela é feita com o índice da própria escola. Então, por exemplo... Isso eu sei e falei. Isso eu sei e falei. Mas as escolas serão ranqueadas obrigatoriamente. Gente, a oposição não colocará a sua digital em uma reforma tributária e não dará voto de confiança a governo federal nenhum para poder fazer pacote fiscal nenhum. Afinal de contas, esse mesmo próprio governo não tem responsabilidade fiscal alguma. Nós teremos a maior alíquota do mundo, passaremos a ter, então, a Hungria, mas se tivesse até que ter o serviço da Hungria, até que eu votaria sim. Mas a gente vai continuar tendo serviços de porcaria que é desse país aqui. E muito por conta, obviamente, do governo atual. Então a oposição se coloca-se com tranquilidade. Não é essa matéria, porque nós já estamos vendo o desserviço, a irresponsabilidade, a inépcia tanto do ministro da Fazenda, Haddad, quanto também desse presidente da República, que é incapaz de tocar um governo. Prometeram benesses, só estão trazendo malefício a esse país. E quem sofre é sempre o mais pobre, é sempre que está na ponta. Está encerrada a votação. R$ 324 votos sim, 123 votos não, 3 abstenções, um total de 450 votantes. Aprovados os dispositivos. Deixar aqui bem claro nessa comissão, senhores, de que quem está trazendo este presidente para debate não sou eu. Mas todas as vezes que me trouxer para o debate, eu irei também debater, por mais que eu não gostaria de estar fazendo esse papel. Ou seja,
todo tipo de convite que me vier a ser feito, será feito isso. Agora, quer tratar a respeito de capacidade do presidente, que não deveria estar aqui, como fizeram discursos, eu também posso questionar a capacidade, por exemplo, da ex-presidente Dilma, tem dificuldade oratória. Eu posso fazer a capacidade, por exemplo, da ministra Anísia Trindade, que é formada em sociologia. Eu posso questionar a capacidade, deputado, com relação a Aniele Franco, que o currículo dela é ser irmã da Marielle, ou seja, e por fim, fique tranquilo, é democrático. Eu sou democrático. Por fim, o presidente homem da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que é tão capacitado que diz que tem preguiça em ler porque dói a cabeça dele, ou seja, capacitados são vocês. Olha, a gente aprovou na sessão de hoje um requerimento que eu considero de extrema importância, que foi feito pelo nosso mandato junto com a bancada do PSOL, que propõe o debate junto com o relator dessa nova proposta, desse novo ensino médio 2.0, que é o Mendonça Filho, que, aliás, é membro dessa comissão, mas que não esteve aqui no dia de hoje, nem na última sessão, para que a gente pudesse já iniciar esse debate diretamente com ele. Portanto, nós aprovamos esse requerimento. E, bem, se o novo ensino médio for votado no dia de hoje, no plenário da Câmara, vai ser um desrespeito a uma decisão que a própria Comissão de Educação fez de que é necessário que o debate aconteça antes de que esse tema seja votado em plenário. E foi, inclusive, votado de forma unânime por gregos e troianos. Então, o mínimo é que hoje, no plenário, caso se ameace que esse tema seja colocado em pauta, que o conjunto dos parlamentares, sejam eles os da extrema-direita, ou sejamos nós os proponentes, e todos os demais que assinaram que esse debate deve acontecer aqui, nessa comissão temática específica, que tem que debater esse tema, que se levantem junto conosco, caso essa ameaça, de fato, se concretize no dia de hoje. E o primeiro que tem que fazer isso, inclusive, é o próprio presidente dessa comissão, se não é o seu trabalho, que vai ser desrespeitado como presidente dessa comissão de educação. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar e eu espero que isso seja feito no dia de hoje. Não vai me surpreender se isso não acontecer, mas eu espero que seja feito e nós estaremos lá para fazê-lo.